Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com todo mundo. A nossa natureza humana, né? Tão complexa, às vezes tão desconcertante. Aquela sensação de viver numa encruzilhada, sabe? Em algum lugar ali entre o céu e o inferno, entre o bem e o mal. E para guiar nossa conversa, a gente vai usar um conto, assim, genial, do Machado de Assis, A Igreja do Diabo. E vamos olhar para ele com as lentes da psicologia junguiana, sabe? Baseado numa análise bem instigante do Carlos São Paulo que chegou pra gente. É uma abordagem ótima, né? Porque tira um pouco o diabo daquele lugar só do folclore ou da teologia pura e simples. No conto, e para Jung também, ele vira quase um símbolo daquilo que Jung chamou de sombra. Aquela nossa parte que a gente muitas vezes não quer nem ver, né? Ou finge que não existe. Exato. É essa dança, essa relação complicada entre luz e sombra que a gente quer investigar hoje. Como é que o conto do Machado, com toda aquela ironia fina dele, e as ideias do Jung sobre a psique inteira, como é que isso ajuda a gente a entender essa condição humana? Sem ficar julgando, sabe? O bem e o mal. A ideia é mais entender o todo, né? Não escolher um lado. Ok, então vamos começar a desenrolar isso. Um ponto de partida interessante que o texto de análise até sugere é pensar na função histórica que a própria ideia do mal personificado pode ter tido. Pensa assim, antes das sociedades terem mecanismos mais sofisticados de controle, de ética, né, de consciência coletiva, a figura do diabo e o medo que vinha junto, o temor a Deus e ao seu contrário, talvez isso tenha funcionado como um freio externo mesmo. Uma forma talvez primitiva de conter impulsos mais básicos, instintivos, que poderiam atrapalhar a ordem social que estava ali começando a se formar. Faz sentido pensar nisso. Quase como uma muleta psicológica coletiva, né? Enquanto uma consciência mais amadurecida não se firmava. E é justamente nesse terreno, né, que o Machado de Assis planta a semente do conto dele. Que, aliás, muita gente considera um dos melhores dele. Está lá em História Sem Data. E a premissa é brilhante, assim, e super irreverente. O diabo, talvez entediado, não sei, ou por pura estratégia, resolve fundar a própria igreja aqui na Terra. E aí ele cria uma doutrina que é o espelho invertido dos mandamentos divinos. Exato. E o Machado, com aquela maestria toda, já entrega uma imagem, uma alegoria visual muito poderosa para essa complexidade humana. Logo no começo, ele descreve 2 tipos de capas, né? Sim. Simbólicas. Uma de veludo, um tecido nobre, que a gente associa à virtude, certo? Certo. Mas com franjas de algodão, um material mais simples, comum. Essa capa seria tipo a pessoa de boa índole, mas que não está imune, né? Pode ser puxada por tentações, por fraquezas, pelo lado algodão da coisa. Entendi. E a outra capa inverte essa lógica, né? Isso. É feita de algodão, representando talvez a pessoa mais comum, ou com inclinações, digamos, consideradas más. Só que ela tem franjas de seda, um toque de nobreza, de refinamento. Seria a pessoa vista como má, mas que carrega dentro dela um potencial para o bem, para atos de generosidade, de virtude que ninguém esperava. Nossa, essa imagem das capas já diz muito sobre como o Machado via as coisas, né? Essa mistura. Sem dúvida. E a conexão com Jung aqui é quase direta. A ideia fundamental, tanto no conto quanto na psicologia analítica, que é essa corrente do Jung, que busca integrar consciente e inconsciente, né, é que a natureza humana, na raiz, não é boa nem má. Ela simplesmente existe. É a nossa consciência, o jeito como a gente percebe e julga as nossas experiências, os nossos impulsos, que vai dizer se é céu ou inferno. Aliás, o Jung, naquele livro super introspectivo dele, o Livro Vermelho, ele até sugere que o inferno pode ser justamente isso, a consciência dolorosa de que
tudo tem seu oposto coexistindo. O sério e o risível, o bom e o mal, o alto e o baixo, tudo junto. Essa ideia de que a nossa consciência tem dificuldade em abraçar a coisa toda, né? Prefere separar em caixinhas. Bom, mal, certo, errado. Isso parece muito real no dia a dia. E o conto do Machado explora essa tensão de um jeito magistral. O diabo entra em cena não só para destruir, mas para competir. E aí, tentando promover o vício, ele acaba mostrando como o vício está ligado na virtude. É uma coisa só, no fundo. Perfeito. Essa dificuldade nossa em segurar a tensão dos opostos dentro da gente, em aceitar o que o conto vai chamar lá na frente de eterna contradição humana. Esse é um tema central da psicologia profunda. É um trabalho psíquico que não acaba, né? E como é que essa doutrina que o diabo inventa para a igreja dele, imagino que seja uma inversão total dos valores que a gente conhece? Exatamente isso. A doutrina diabólica prega abertamente o orgulho, né? No lugar da humildade. A cobiça, a luxúria, a inveja, a gula, a ira, a preguiça. Basicamente é uma celebração do que a tradição cristã chama de pecados capitais. Ele propõe liberdade total para os desejos, sem nenhuma trava moral. E o amor ao próximo? Aquele pilar do cristianismo? O que ele faz com isso? O diabo classifica como uma invenção parasita, algo para ser tratado com total indiferença, se não com desprezo mesmo. Que virada de perspectiva. E aí? Essa igreja dele faz sucesso? Imagino que ele esperasse, sei lá, um estouro, né? No começo ele tem. A adesão é enorme. As pessoas parecem até aliviadas, sabe? De poder seguir os impulsos sem culpa. Mas aí vem a grande ironia machadiana. O diabo começa a notar uma coisa estranha, perturbadora. Os fiéis mais devotos dele, aqueles que publicamente celebravam a nova doutrina, eles praticavam escondido atos de bondade. Não acredito. Tipo o quê? Pequenas caridades, gestos de compaixão, sabe? Momentos de arrependimento sincero, palavras de ternura. Tudo aquilo que a igreja dele proibia. Ou seja, a tal eterna contradição dando as caras de novo. Eles não conseguiam ser só maus, assim como antes, talvez. Não conseguiam ser só bons. A natureza humana mostrando que é mais complexa do que qualquer doutrina, né? Precisamente. E o resultado é cômico e trágico pro diabo, né? Ele começa a perder fiéis, a perder poder. A igreja dele entra em crise porque os próprios humanos não dão conta de viver só num polo. Aí ele percebe, frustradíssimo, que ao tentar acabar com o bem, ele acabou, sem querer, reforçando a existência do bem e a necessidade dele. A narrativa mostra isso de um jeito brilhante, essa interdependência. Não dá para ter sombra sem luz, nem luz sem sombra. Tentar eliminar um acaba fortalecendo o outro de um jeito inesperado. Isso me lembra aquela cena muito marcante, né? Quando o diabo sobe ao céu para conversar com Deus. É quase um desabafo, parece, ou ele está buscando respostas, sei lá. Ele menciona algo sobre não vir só pelo Fausto, mas por todos os Faustos. O que isso quer dizer mais a fundo? Essa referência ao Fausto, da obra clássica do Goethe, onde o personagem faz um pacto com Mefistófeles, né? É muito significativa, assim como tem uma menção implícita ali ao livro de Jó, da Bíblia, onde o Satanás conversa com Deus sobre a fé do Jó. A análise que a gente está seguindo sugere que esses diálogos, tanto no Machado quanto nessas outras obras, podem ser lidos numa chave psicológica, sabe? Não são só entidades literais conversando. Talvez representem um diálogo interno que acontece na nossa psique quando a gente amadurece. Um confronto necessário entre o nosso ego consciente, que talvez Deus ou Jó falso representem, e a sombra, o lado reprimido, desafiador, o diabo, Mefistófeles, Satanás. Principalmente depois que a gente passa por provações, por sofrimento, é a psique tentando lidar com a sua própria complexidade, com o pacote completo. Entendi. E tem aquela tirada do diabo sobre o céu ser uma hospedaria de preço alto. Isso soa como uma crítica à dificuldade de manter uma fachada de pura virtude? Será? Exato. A interpretação que a gente viu aponta para isso.
O preço alto do céu seria o custo psicológico de tentar viver só um lado da nossa natureza, negando ou reprimindo todo o resto. Tentar ser só bom, só virtuoso. Isso exige uma energia enorme e talvez seja uma meta impossível. E talvez nem seja saudável, né? Pensando na inteireza da psique, paga-se caro por essa tentativa de dividir o que é inteiro. Falando nessa figura do diabo, é interessante notar como a percepção dele mudou ao longo do tempo, né? O material de análise também toca nisso. Teve uma evolução na representação. Sim, essa contextualização histórica é bem relevante. Na Idade Média, ali pelos séculos XII, XIII, a teologia pintava ele com cores bem aterrorizadoras. A personificação da danação eterna, uma ameaça constante para a alma. Artistas da Renascença também exploraram essa imagem demoníaca. Era comum naquela época, né? Atribuir comportamentos estranhos, surtos psicóticos à possessão demoníaca. Era um jeito de explicar o perder a cabeça. E depois, com o iluminismo, a razão ganhando força, essa figura começou a ser mais questionada, desmistificada, né? Exatamente. O iluminismo trouxe um olhar mais cético. E aí, avançando para o século XX, XXI, a gente vê um fenômeno curioso. Uma certa banalização, até uma comercialização da figura do diabo. Ele aparece em gibi, filme de terror classe B, música rock, jogo, fantasia de carnaval. Quase como um produto cultural pop, sabe? Meio esvaziado daquela carga teológica ou psicológica mais profunda. Bordon. Eles parecem resgatar uma complexidade que se perdeu nessa banalização toda. Sem dúvida, para eles, para o Machado e para o Jung, a gente não está falando de um personagem folclórico com chifre e rabo. É algo muito mais íntimo, universal. São as forças arquetípicas que moram dentro da psique humana. O outro lado, o reprimido, o negado, a sombra que todo mundo carrega e com a qual a gente precisa lidar de um jeito ou de outro. E como é que termina essa história toda do diabo no conto do Machado? Depois dessa confusão com os fiéis contraditórios dele. O clímax é justamente esse. O diabo volta para o céu, completamente perdido, sem entender por que o plano dele, que parecia tão lógico, tão bem arquitetado, deu tão errado. Ele vai buscar uma explicação para esse fracasso da igreja dele. E o que Deus diz para ele? Aí vem a chave de ouro do conto. A frase que resume tudo. Deus, com uma sabedoria talvez um pouco melancólica, retoma aquela alegoria das capas e diz para o diabo: "Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como a de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu?" É a eterna contradição humana. Essa frase não é uma condenação, sabe? É uma constatação. A mistura, essa tensão entre opostos, não é um defeito para corrigir. É a própria definição da condição humana. Essa eterna contradição humana, a análise que a gente leu faz uma ponte disso com coisas bem atuais, né? Menciona como certas manifestações de hoje podem ser vistas como expressões dessa sombra humana agindo de forma destrutiva. O exemplo que o texto dá é o do fanatismo religioso que leva à violência extrema. É um lembrete de que essa dinâmica interna tem consequências bem reais e, às vezes, trágicas. Sim, essa conexão é crucial. Mostra que a reflexão do Machado, filtrada pelo Jung, não é só um exercício intelectual, literário. A dificuldade em reconhecer e integrar a própria sombra, seja ela individual ou a coletiva, está na raiz de muitos conflitos, muitas tragédias. Quando a gente projeta o mal todo no outro, ou quando um grupo se acha o dono exclusivo da luz e demoniza quem é diferente, o potencial destrutivo dessa dinâmica aparece no mundo real, como nesse exemplo do fanatismo violento. A eterna contradição não integrada pode ficar perigosa. Então, depois de passar pelo conto, pela análise junguiana, qual é a grande mensagem que fica para a gente? Parece que essa contradição não é uma falha para a gente eliminar, mas talvez a própria essência do que faz a gente ser humano, né? Somos essa arena, onde luz e sombra se encontram, se enfrentam e, idealmente, deveriam conversar. Essa é a perspectiva que a psicologia junguiana oferece.
o caminho para a maturidade psicológica, para a inteireza, aquele processo que o Jung chamou de individuação, sabe? A jornada da vida para a gente se tornar quem a gente realmente é. Na totalidade, esse caminho não passa por erradicar a sombra, por eliminar esse diabo interior com os nossos aspectos negados e indesejados. Pelo contrário, envolve reconhecer a sombra, compreendê-la, dialogar com ela e, por fim, integrar ela na personalidade consciente. A inteireza da psique, por mais paradoxal que pareça, inclui aceitar e dar um lugar para aquelas partes que a gente preferia manter trancadas lá no porão da consciência. Isso leva a gente para uma pergunta final, né? Quase um convite para pensar. E se essa eterna contradição não for um problema para a gente resolver, mas a própria fonte da nossa complexidade, da nossa capacidade de adaptação e, quem sabe, da nossa chance de transformação? O que poderia mudar se, em vez de lutar sem parar contra as partes sombrias da gente mesmo, a gente buscasse entender a mensagem que elas trazem, o papel que elas têm no nosso ser como um todo? É uma pergunta fundamental, né? Talvez aceitar essa contradição seja o primeiro passo para uma vida mais autêntica e, curiosamente, mais integrada. Menos guerra interna, mais compreensão da paisagem inteira da alma. Para encerrar, então, nada melhor do que voltar às palavras finais de Deus para o diabo, que ecoam essa ideia central com a genialidade do Machado de Assis. Que queres tu, meu pobre diabo? É a eterna contradição humana.